Olá, amigos do canal. Estamos aqui de volta mais uma vez para falar sobre o Mundial de Clubes. Agora, sobre outro clube brasileiro, o Botafogo. Se o primeiro vídeo a gente falou que o Palmeiras foi quem teve mais sorte no sorteio dos grupos, confere o vídeo aí no nosso canal que já foi postado. Agora a gente vai falar talvez do time que teve mais azar, o Botafogo, né, não, Matheus? É isso aí, o atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro, mais ou menos, porque o time teve grandes mudanças do temporada passada para essa, vai ter que enfrentar umas pedreiras na fase de grupos. Vou colocar aqui para o pessoal entender qual é o tamanho do buraco que o Botafogo entrou no Mundial de Clubes. E nós temos aqui o grupo do Botafogo com dois europeus. Exatamente. O PSG, atual melhor time de futebol do mundo, que vem de um sonoro 5-0 na final da Champions League. Então, eu acho que é um jogo bastante inacessível para o Botafogo, ainda mais que, igual você falou, o time do Botafogo está bastante diferente do que encantou o Brasil na temporada passada, ganhando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Várias das principais peças foram embora, incluindo o treinador, e esse ano o time ainda está bem, né? Acho que está na primeira página ali do Campeonato Brasileiro, mas não está brigando por títulos, né? Não é o mesmo time, não tem a mesma força. As peças que chegaram para suprir as saídas ainda não se adaptaram, ainda não conseguiram preencher completamente aquelas vacâncias no elenco, né? Mas se por um lado a gente colocava que o Palmeiras era bom que estreasse logo contra o Porto para já mostrar para o que veio para esse campeonato. Acho que o Botafogo também tem um primeiro jogo legal aqui contra o Seattle Sounders, porque é em teoria o jogo mais tranquilo, enquanto os dois europeus se matam ali na outra partida. Então o Botafogo, se ganhar do Sounders, pode conseguir esses 3 pontos e dar uma tranquilidade para os próximos jogos. Porque logo na sequência vem um PSG e estava falando aqui em off, eu acho que se o Botafogo não for humilhado pelo PSG já é uma vitória. A gente tem o Botafogo enfrentando o Seattle Sounders na primeira partida, que não dá nem para falar que vai passear, porque o Mundial acontece no país dele, então nem isso eu acredito que o time vai conseguir ter. E o Botafogo tem que encarar esse jogo como uma decisão, garantir os 3 pontos e torcer para o PSG ganhar do Atlético de Madrid no, no primeiro jogo deles também, ou torcer para ter algum vencedor, que aí segura o outro time lá embaixo. Não, eu não vi contra quem é o segundo jogo do Botafogo, se já é contra o PSG ou Atle- se é contra o Atlético de Madrid. Segundo jogo é PSG. É PSG? PSG. Então, ver se o PSG já conseguiu uma vitória, talvez entre um pouquinho relaxado ali no jogo, no segundo jogo, tentar segurar um empate ali no máximo, mas eu acredito que não deve acontecer, porque o PSG vem embalado. O discurso dos jogadores é de querer mostrar força também no Mundial de Clubes. E o Atlético de Madrid, que prometeu uma temporada muito melhor, mas acabou morrendo na praia, né? Pretendeu brigar pelo título espanhol, sonhava em chegar longe na Champions, acabou caindo nas oitavas, viu o time derreter na La Liga, mas a gente tem bons jogadores no time do Atlético de Madrid. O Julian Álvares é um baita centroavante, você tem o Griezmann ali que, apesar de mais veterano, ainda é um grande jogador. Então, você tem o Depou, que só viu que joga com a camisa da Argentina, já mostra também como é um grande meio campo. E o Botafogo muito mexido, e a postura do time desde a chegada do Textor é os primeiros meses ali, Campeonato Carioca, meio que ir empurrando com a barriga, e acho que nesse ponto o Botafogo perdeu alguns meses de preparação para o Mundial. E talvez faça falta, né? Você já ter um treinador definido desde o começo, para já ir preparando, com o elenco todo pronto, talvez teria sido melhor para o Botafogo, que só está começando a encaixar agora, né?
Exato, eu acho que o cenário ideal aqui para o Botafogo seria é obrigatório se quiser passar a ganhar do Sounders, né? O time ficou em sexto na MLS, não tem nenhum grande jogador desses que saem da Europa e vão descansar um pouco no final de carreira lá. Acho que o Botafogo tem que ganhar, tem que torcer para o PSG ganhar do Atlético de Madrid. Eu acho que contra o PSG lutar o máximo pelo empate, mas se perder é normal, que aí o PSG já garante essa primeira colocação e o Botafogo vem para o jogo da vida na última partida contra o Atlético de Madrid, que teve uma temporada de Atlético de Madrid, né? Ficou em terceiro na La Liga, não conseguiu ir longe na Champions, de vez em quando o time do Simeone consegue dar uma brigada ali, já chegou a duas finais, inclusive, nos últimos 10 anos, mas não conseguiu tirar nenhum grande no mata-mata dessa vez. Uma temporada decepcionante, mas igual você falou, tem grandes jogadores, principalmente no ataque, que podem decidir um jogo. É uma defesa sempre muito forte, então eu acho que ainda é uma posição delicada, mas o melhor dos cenários é o Botafogo conseguir ir para a última partida, jogar o jogo da vida e, quem sabe, ter mais vontade que os caras, porque, pelo menos na vontade, um time que é tecnicamente mais fraco tem que ganhar. Exatamente. Acho que os brasileiros que nos confrontos com os europeus, eles têm que pelo menos mostrar que vão tentar encarar, tipo, olho no olho, né? Não vão abaixar a cabeça, assim, no sentido anímico, né? De, não, eu sou aqui um coitadinho, tô enfrentando um time que é muito mais forte que eu. Acho que pelo menos é uma postura eu espero dos times brasileiros. Não de querer encarar de peito aberto, mas de jogar com inteligência e não superestimando o seu adversário, né? Tipo, ah, não, um time europeu, não tem muito o que eu fazer aqui. E como você bem colocou, pode chegar numa última rodada, eles empatados em pontos, às vezes o Botafogo até um ponto na frente, caso consiga um empate com o PSG, que não difícil, mas pode acontecer, né? No futebol tudo é possível. E nesse jogo tentar jogar com inteligência e ver se consegue alguma coisa contra o Atlético de Madrid, que nós sabemos também como vai ser a postura dele no Mundial, se vai querer pegar esse torneio de Campeonato Espanhol, Champions League, a gente não está conseguindo ter sucesso, vamos ir com tudo aqui no Mundial para mostrar que a gente é um time que tem a nossa força, que a gente também tem valor. Não sei como é que vai ser essa questão para eles, mas como a gente destacou aqui, o fundamental para o Botafogo é ganhar o jogo de estreia, se quiser ter qualquer tipo de chance. Exato, e acho que torcer também para o PSG se classificar o mais rápido possível. Um empate PSG e Atlético de Madrid eu acho que seria péssimo para o Botafogo, porque se os dois conseguirem ali um ponto, muito provavelmente vão ganhar do Sounders, então os dois vão ficar com quatro. Depois fica ruim para o Botafogo, que teoricamente ficaria com três para esse último jogo, então o Atlético de Madrid poderia entrar em campo precisando só de um empate. Eu acho que esse confronto tem alguns prós e alguns contras. Eu acho que um grande contra é que, apesar de não ter sido uma temporada muito boa do time do Simeone, ele é um cara que é muito vibrante sempre, né? Ele é um cara que quer ganhar sempre. Eu não vejo ele entrando com um time morno em nenhum momento. Eu acho que, independente de qual for o jogo, ele é um cara que consegue dar aquela incendiada no vestiário, nos jogadores dele. Isso sempre, né? Apesar de que o final da temporada do Atlético de Madrid, o time estava um pouco meio baqueado quando já não estava brigando mais por nada. Acho que num novo campeonato, dificilmente ele vai deixar o ânimo do vestiário lá embaixo. Mas um próprio Botafogo é que, historicamente, esse time do Atlético de Madrid tem muita dificuldade de propor o jogo. É um time muito mais defensivo e reativo. Então, eu não acho que o Botafogo vai ser dominado nessa questão de posse de bola, de pressão alta, essas coisas, porque essa não é a característica do Atlético de Madrid. É um time que deixa o adversário ter a bola, deixa o adversário jogar. Então o Botafogo vai ter chance de ter a bola e criar as suas próprias oportunidades do jeito que o time gosta. E resta ver se vai ter competência para conseguir fazer os gols e se defender dos contra-ataques do Atlético de Madrid, que são sempre mortais. E só para trazer uma referência aqui, que olhando o grupo, realmente
dá para pensar, não, o Botafogo não tem chance, Atlético de Madrid é um time que tem grandes jogadores, PSG, atual campeão da Champions, melhor futebol da Europa. Só para trazer um paralelo, que esse torneio tem o formato da Copa do Mundo de seleções, né? São 3 jogos na fase de grupos. A Alemanha, nas 2 últimas Copas do Mundo, ela foi eliminada por uma derrota no jogo de estreia, que na Copa de 18 perdeu para o México e não conseguiu se recuperar nos 2 outros jogos, que veio uma pressão muito forte para cima da seleção, tanto aqui no jogo contra a Coreia do Sul, o time foi todo para cima porque tinha que ganhar de qualquer jeito. Contra a Suécia, também naquela Copa do Mundo, foi um Deus nos acuda, o gol do Toni Kroos na última lance do jogo, talvez um dos gols mais emblemáticos que eu vi em Copa do Mundo, pelo menos foi daquele gol, que foi espetacular. E em 2022 ela perde para o Japão no jogo de estreia e não consegue se recuperar nos outros jogos. Ela acaba empatando com a Espanha e até ganha da Costa Rica na última rodada, mas não foi o suficiente para garantir a classificação. Então, o que eu quero dizer? Uma derrota num torneio como esse, que é um tiro curtíssimo na fase de grupos, pode fazer toda a diferença. O Atlético de Madrid começar perdendo, já tem que vir com pressão, podendo enfrentar um Botafogo já contando com empate, pode dar chances ao Botafogo. Então, é difícil, mas não é impossível. Exatamente. E o Atlético de Madrid está longe de ser um time imbatível. Eu estou olhando aqui o histórico de partidas. Nos últimos 2 meses, por exemplo, o time perdeu para o Las Palmas, perdeu para o Osasuna, empatou com o Alavés. Então, é um time que tem partidas ruins, é um time que perde para equipes mais fracas do que ele, mas também é um time que ganhou de 4-0 do Girona, ganhou do Betis de 4-1, ganhou de 4-0 do Real Sociedad, 3-0 no Rayo Vallecano, 4-2 no Valladolid. Então, teve jogos apertadíssimos, né, com o próprio Barcelona nas semifinais de Copa do Rei. É um time que, quando está muito bem, é um time forte, mas que não é o time mais regular do mundo, nem o time mais opressor do mundo. Então, eu acho que jogando a vida nesse último jogo, o Botafogo vai sim ter chances. Não vão ser muitas, não apostaria meu dinheiro numa vitória do Botafogo, mas, de novo, não acho que é uma missão impossível o Botafogo conseguir essa classificação. Seria algo assim, quase que uma classificação histórica para o Botafogo, mas ainda é possível. Exatamente. E como nós comentamos no vídeo do grupo do Palmeiras, se o Botafogo passar, tem a chance justamente de pegar o seu rival do futebol brasileiro numas possíveis oitavas de final e seria um confronto muito legal de ver no Mundial de Clubes, Botafogo e Palmeiras, possivelmente numas oitavas de final, caso deu a combinação, né, o Palmeiras em primeiro, o Botafogo em segundo. Mas aqui nesse grupo, para mim, o PSG é bem favorito para passar em primeiro. Acredito que até com 100% de aproveitamento. E a segunda vaga, se o Botafogo tivesse mantido a base, o treinador, eu ia ousar aqui e falar que o time ia conseguir a vaga, mais por ter tido tantas perdas, tantas peças. Tem jogadores chegando ainda para a competição, um exemplo, o Arthur Cabral está vindo agora. Acho que isso vai pesar, o Atlético de Madrid deve conseguir essa segunda vaga. Eu concordo com você. Para mim, a única chance do PSG não ser líder desse grupo é os caras ainda estarem de ressaca da vitória na Champions. Eu acho que mesmo a equipe francesa com jogadores reservas ali ainda é muito forte. Tem muito jogador bom no banco do PSG. E o Atlético de Madrid é uma equipe muito cascuda, é difícil ganhar dos caras quando eles estão jogando para valer. Então, para mim, a tendência é que passem o PSG em primeiro e o Atlético de Madrid em segundo. É isso aí, mas confesso que sou na torcida para o Botafogo. Para mim, quanto mais os europeus tiverem dificuldade nessa primeira fase, eu vou ficar feliz, porque então, como é que eu posso dizer? Eles são o melhor futebol do mundo, mas eu acredito que eles tratam o resto do futebol com uma maneira muito feia. Eles têm me passa a impressão de tratarem o resto do futebol como se for, não quero dizer um lixo, mas como se fosse algo muito
pior, assim, como se não valesse nada. Então, se eles tiverem dificuldade Muito nesse Mundial, arrogantes. isso. Se eles tiverem dificuldade, eu vou gostar. E talvez mostre que essa ideia do Mundial foi uma boa ideia. Exato. E uma arrogância, eu diria, infundada, uma vez que as grandes ligas dependem muito de jogadores importados de outros países, outros continentes, para estarem nesse lugar dos principais campeonatos. Se o campeonato inglês, por exemplo, para mim são os mais arrogantes, só pudesse ter jogadores ingleses, seria um campeonato ruim. Então, acho que é isso. Com esse desabafo final aqui, obrigado a todo mundo que ficou até aqui no vídeo. E quem ficou tem que fazer o quê, Matheus? Tem que deixar o like para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo legal e recomendar para outras pessoas. Se inscrever no canal para a gente continuar aumentando aqui o nosso número de pessoas com a gente. Comentar aqui embaixo o que você acha desse grupo, se o Botafogo tem chance, se é impossível bater de frente com esses europeus que estão no grupo, se o Seattle Sounders vai conseguir surpreender e pontuar nesse grupo, que a gente deu uma deixadinha de lado dele aqui nos comentários. Se você acredita no Seattle Sounders surpreendendo, eu acho difícil, mas vai que você pensa dessa forma. E compartilhar o vídeo com aquele seu amigo botafoguense. Eu e o Bruno temos um amigo botafoguense, mandar o vídeo para ele, mas também mande para o seu amigo flamenguista, para o amigo vascaíno, para o amigo que torce para qualquer time. O importante é você compartilhar para a gente ter mais gente chegando aqui também. Exato. Então, muito obrigado. Falou. Valeu. Próximo vídeo sobre Flamengo? Flamengo. 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 Valeu.